Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Então, o nosso vídeo aula de hoje é sobre a Idade Média. Na última aula que estudamos foi sobre o Império Romano. Os romanos encerram um período chamado Antiguidade. Agora iniciamos um novo período chamado Idade Média. Quando o Império Romano foi destruído e invadido por outros povos, vai iniciar uma série de mudanças. A maioria da população, com medo de várias guerras, saem das cidades e vão para o interior viver sob a proteção de senhores de terra, grandes proprietários de terra chamados senhores feudais, que viviam em castelos. Essas pessoas vão trabalhar para esses senhores em troca de proteção. Vocês imaginam um grande império de mais de 30 países ser invadido por outros povos. Esses povos os romanos chamavam de bárbaros, porque não falavam o latim nem o grego e não se comportavam como os romanos. Os romanos mesmo que desprezavam, menosprezavam esses povos. Eles eram também chamados de germanos. Eles eram divididos em vários grupos: ostrogodos, visigodos, alamanos, anglo-saxões. Eles invadiram toda essa parte do território que era dos romanos e dividiram em reinos. Então aqui nós temos um mapa, um mapa da Europa. Aqui é hoje, onde é que é hoje a Itália, mas aqui à frente é a França, Depois tem aqui a Espanha e mais lá tem Portugal. Então, antes de ser esses países como são hoje, fazia parte todo o território do Império Romano. Um imperador governava toda essa região. Então, isso começou a mudar quando esses bárbaros, esses povos germânicos, invadem toda essa região. Eles depõem o último imperador no ano 476. Esse imperador é tirado do trono. E todo esse território é dividido em reinos. Cada cor dessa é como se fosse um país. Um reino, cada um governado por um rei. A formação dos reinos germânicos provocou uma crise política, econômica e social. A população das cidades vão para o campo em busca de proteção nas propriedades rurais. Acontece a formação de feudos que começam a produzir o necessário para a sua sobrevivência. As cidades praticamente desaparecem. Regiões que formavam o Império Romano deixam de ter ligações entre si. E a cultura dos romanos e dos germânicos se misturam. Bárbaros adotam o cristianismo. As línguas faladas por bárbaros se misturam com o latim. Surge então o feudalismo. A sociedade feudal era dividida principalmente em 3 grupos principais. O clero, que eram padres, bispos, funcionários da igreja. A igreja católica tinha uma grande influência nessa época. Os ricos rezavam porque queriam para o céu, os pobres rezavam também porque queriam ir para o céu. Aqui nós estamos vendo uma propriedade agrícola, aquilo que se chama de feudo. E todo feudo era liderado pelo senhor feudal e tinha uma igreja. O senhor feudal fazia parte da nobreza. Os nobres eram grandes proprietários de terras. O senhor feudal vivia num castelo. Os senhores feudais eram nobres que viveram nessa época da Idade Média. Possuíam muito poder político, militar e econômico. Eles podiam fazer leis, ter seu próprio exército, declarar guerra e cobrar impostos. Eram proprietários dos feudos e possuíam muitos servos trabalhando para ele. Cobravam vários impostos e taxas desses servos pela utilização das terras do feudo.
viviam em castelos fortificados, eram protegidos por cavaleiros. Os senhores feudais faziam e aplicavam as leis em seus domínios. Os senhores feudais costumavam entrar em guerras para ampliar seus domínios territoriais. Entre os nobres havia relações de suzerania. Suzerano, aquele que doa a terra. Vassalo é o beneficiado pela doação. Os servos eram a maioria da população. Eram camponeses que serviam, trabalhavam para seus senhores, obrigados a pagar vários impostos, tributos, em troca da permissão para trabalhar na terra do seu senhor e dela tirar seu sustento, além de receber proteção militar. Os principais tributos pagos pelos servos eram a talha, que correspondia em geral a mais da metade da produção das terras de uso dos servos. A corveia era pago com trabalho obrigatório nas terras do senhor, pelo menos 2 ou 3 dias por semana. As banalidades eram pagamento em produtos pelo uso de instrumentos de trabalho e das dependências comuns do feudo. Então, no feudalismo, a maioria das pessoas vivia na área rural, o comércio era quase inexistente, existia dinheiro, mas quase não era utilizado, porque a agricultura era a principal atividade e a atividade de autossuficiente, subsistência. Tudo o que precisavam, eles mesmos produziam dentro do feudo, desde calçados, roupas, e eles eram muito, então, explorados, uma atividade de exploração, não recebiam salário, não tinham direito de vender, não tinham direito de sair da terra, eram propriedades da terra, tinham só obrigações. Então, isso era a sociedade do feudalismo, não havia mobilidade. Nunca um servo poderia sonhar ou pensar em ter terra ou sonhar em ser senhor feudal. Algumas curiosidades sobre o feudalismo. Os reis acreditavam que recebiam de Deus o poder enquanto monarcas. Os senhores feudais moravam em castelos fortificados, situados em meio às suas terras. Os nobres costumavam resolver suas questões através de duelos, lutas, né? As mulheres não tinham qualquer direito na sociedade feudal, não podiam escolher com quem casar, e era uma época em que não havia hábitos de higiene, não tomavam banho. Daí isso provocavam doenças, como a peste negra, que se alastrou rapidamente, quase acabando com o continente europeu. E os poderes do rei eram divididos aos senhores feudais. E aí, gostaram? Então agora é com vocês. Esse foi o nosso primeiro vídeo do mundo medieval, o feudalismo. Faremos outros vídeos a seguir. Então, curta o nosso vídeo no nosso canal do YouTube, TV Beatriz Silva.